Consolador, já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado Por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Quem amor me concedeu Jesus, todos os santos e Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Pecador, vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, todos santos e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, constar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, todos santos e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. 175. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estás lavado e libertado no nome
eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar mais um hino, né? 179. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Com já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia, né? Só porque Jesus me ama, aleluia. Ele me ama, Ele ama você, aleluia. E Ele quer salvar o pecador, aleluia, Jesus.
Vamos abrir nossos primeiros salmos. Glória a Deus, aleluia. Número de Salmos, capítulo 1. Do primeiro em diante. Glória a Deus, aleluia. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, até aqui. Glória a Deus, né? Aleluia. E assim vamos estar orando pela palavra nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, aleluia. Pai, aleluia. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por cada vida que aqui chegou. Senhor, toma de conta, Senhor, aleluia, desse culto em nome de Jesus. Senhor, fala com cada um nesta noite, Senhor. Se o Senhor não falou, Senhor, fala, Pai, em nome de Jesus. Pai, aleluia, glória a Deus. Visita cada um, Senhor, fala, Senhor, com cada um. Pai, aleluia, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aquele que vai louvar, vai pregar, Senhor, que não seja, Senhor, de nós, mas que venha do Teu Espírito Santo. Nos fortalece cada dia, Senhor, aleluia. Faz, Senhor, o Teu querer na nossa vida, em nome de Jesus. É o que já te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Pode sentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, aleluia, bem-aventurado o homem, o varão, né? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Glória a Deus, né? Bem-aventurado o homem, aleluia, que não anda nos conselhos do ímpio, dos pecadores, aleluia, e não se assenta nas mesas dos escarnecedores, aleluia, dos pecadores, aleluia. Glória a Deus, porque muitos crentes, aleluia, glória a Deus, se reúnem ali aleluia, em um lugar que sabe que Deus não está no lugar, aleluia, glória a Deus. Mas aqui também na palavra do Senhor diz que Deus conhece o caminho do justo, aleluia. Então, aleluia, o meu e o teu caminho o Senhor conhece, aleluia, glória a Deus. Natal, aleluia. Nós cristãos não comemoramos o Natal, aleluia. Mas o que a gente mais vê é gente que diz que é cristã comemorando o Natal, aleluia. Glória a Deus, mas aleluia. Sabemos que nós não comemoramos, porque é uma data pagã, aleluia. Que aleluia, isso não tem na Bíblia a ceia de Natal. Na Bíblia tem a Santa Ceia do Senhor Jesus, aleluia. Mas
não tem dizendo que o Natal, o dia que Jesus nasceu. Aleluia. Tem a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, que é a lembrança que diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Aleluia. Glória a Deus. Então, cada um de nós sabemos, aleluia, glória a Deus, o que é certo, o que é errado, o que podemos, o que não podemos, aleluia. Se eu estou ali numa santa, ali como diz, ali numa janta, sei lá como fala, Natal, aleluia, no meio daquela roda, aleluia, sentado naquela mesa, aleluia, sabemos que ali está ali celebrando, aleluia, o Natal, aleluia, glória a Deus. Nós estamos errados, aleluia, porque nós sabemos que não é certo, aleluia, glória a Deus. Assim eu vou estar distribuindo agora as oportunidades em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Lúcia quer falar algo da parte do Senhor. Glória a Deus. A irmã Lúcia está com a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, né? E as mulheres vão se preparar, que hoje tem mulher para louvar, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Se eu for meditar para falar, realmente o que dá para me falar é muitas coisas. Mas eu quero dizer a vocês que aqui é um lugar pequeno, mas para nós que vimos, né? Porque se você for ver com os olhos de Deus, aqui é um lugar abençoado e grande, né? Porque aqui antes de eu viajar, eu tive Claudio me deu uma revelação, né, que é o pastor, que eu ia sofrer muito numa viagem que eu fiz. E daí então aconteceu fatos que a gente achava que era, porém, aquilo que não foi. E realmente foi algo tremendo na minha vida. No dia de hoje eu estou aqui pelo milagre de Deus, né? Porque foi muitas coisas que aconteceram na minha vida, um fato que até hoje, se eu for lembrar assim por detalhe, eu acho que não dá nem para mim me expressar o que eu passei. Por isso eu quero dizer a vocês que cada dia mais, gente, põe a fé em Deus, busca mais, mesmo sabendo que aqui seja um lugar pequeno, tenha muitas coisas que não é do agrado de Deus, mas vamos tentar agradar a Deus de forma que a gente, né, consiga relevar algumas coisas para nós começar a agradar a Deus, buscar mais a Deus e ver essa igreja cheia para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos me ajudem, vou falar da minha mãe. Vou cantar Jó comigo? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem também por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E agora o que vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. A Ele a honra.
Glória a Deus, né? A Ele a glória e todo louvor, aleluia. Nosso Deus é fiel, aleluia, e maravilhoso, aleluia. Como a irmã Lúcia diz, né? Ela passou momentos difíceis, aleluia. E só ela e Deus sabe, aleluia. A gente até imagina a situação, mas só sabe quem está passando a situação. Mas Deus foi com ela, e Deus é com ela, e Deus é com cada um de nós. Aleluia. Deus permitiu isso, aleluia. Glória a Deus, para que a nossa irmã, aleluia, fosse ter vitória. E hoje nossa irmã está aqui junto mais uma vez conosco, aleluia. Deus deu vitória, aleluia, Jesus, porque Ele é fiel. Mesmo a gente sendo infiel, Ele é fiel. E Ele é maravilhoso, aleluia, porque muitas das vezes, antes do problema acontecer, muitas das vezes, antes do problema chegar, Ele é Deus que avisa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, aleluia, Deus permite a gente passar por algo, aleluia. Glória a Deus, para saber que Ele é Deus, para testar a minha e a sua fé, aleluia. Glória a Deus. Então, para a honra e glória do Senhor, aleluia, irmã Lúcia está aqui junto conosco, né? É uma grande felicidade, porque só Deus sabe a aflição de cada um de nós. Teve momentos de desesperos, aleluia, de agonia, mas, aleluia, tinha o povo orando, tinha o povo clamando pela vida da serva dele, e Deus entrou lá naquele lugar e tirou ela de lá para mostrar que Ele era Deus, aleluia, que Ele é Deus, aleluia, glória a Deus. As mulheres vitoriosas vão estar louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não pode pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa. Vai na minha casa. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.
nos dar a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de alegria estar com os irmãos hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Deus já tem falado aqui nos nossos corações. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus já tem feito algo aqui sobrenatural. Glória a Jesus. Nos hinos, nas palavras. Glória a Jesus no louvor. Glória a Jesus, aleluias. Meus irmãos, sou grato a Deus por tudo. Glória a Deus por até aqui, Deus tem nos ajudado. Até aqui Deus tem nos dado força, coragem para estar na presença dEle. Glória a Jesus, porque sabemos que não é fácil. O salmista diz: me alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Então ele se alegrava de estar na casa do Pai. Então o melhor lugar é a casa do Pai. Glória a Deus, assim como aquele filho pródigo que saiu da casa do Pai, mas quando ele perde tudo lá na frente, ele toma de si e diz: vou voltar para a casa de meu Pai. Glória a Deus, porque o melhor lugar é a casa do Pai. É a irmã aqui falando, glória a Jesus, algum testemunho, trecho do testemunho dela, glória a Jesus. Eu me lembrei de Pedro, quando Pedro estava preso ali, glória a Jesus. Quando Pedro estava ali preso, Maria ali e a igreja estava intercedendo, orando para o Senhor, para que o Senhor soltasse Pedro daquela prisão. Só solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus. E ali Deus enviou os anjos até aquele cárcere e tirou Pedro daquela situação, daquela prisão. Glória a Deus, aleluia. Ela falando e eu me lembrando, me recordando dessa passagem. Glória a Deus. Mas sem demora, meus irmãos, vou deixar uma palavra da parte do Senhor no livro de São Mateus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele faz assim, meus irmãos. Enquanto alguém está passando por uma luta ou dificuldade, a igreja tem que estar intercedendo por aquela irmã, por aquele irmão, para que Deus entre em providência e tire essa irmã dessa situação. Glória a Deus, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. Do versículo 1 em diante, meus irmãos, só alguns versículos, porque as horas se passam rápido, as horas não esperam por ninguém, e principalmente ela passa rápido quando a gente estamos falando da palavra do Senhor, falando do amor dele, falando dos milagres dele, o que ele fez e vai fazer e continua fazendo em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então por isso, para ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação somente para ele, porque a sua glória ele não divide com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, sem demora. Glória a Deus. Mateus 25, versículo 1 em diante, vai dizer a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. O 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as
suas lâmpadas. Só até aqui, meus irmãos, glória a Jesus. Não vou ler o texto todo, mas quem quiser ler, continue lendo o texto. Glória a Jesus. Então nós vimos aqui a parábola que Jesus fala sobre essas 10 virgens, essas 10 mulheres que estavam pura, elas pura naquele momento que a Bíblia fala sobre 10 mulheres virgens, mas nós vemos na palavra do Senhor no texto que praticamente elas estavam esperando ao noivo. Glória a Jesus, aleluias. Aqui nesse mundo aqui, a gente, glória a Jesus, a gente noiva, a gente na hora do casamento é o noivo que espera a noiva, glória a Jesus, aleluias, e nós sabemos que a noiva, ela se atrasa, glória a Jesus. Então aí a parábola já está falando já ao contrário, que Jesus, ele é o noivo, nós estamos aqui à espera dele, sabemos que ele pode tardar, como ele diz na sua palavra, glória a Jesus, aleluias, que ele vai vir, glória a Jesus, mas ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai vir buscar a sua igreja, como nos vai falar lá em Mateus 24, 27, assim como o relâmpago se mostra do oriente ao ocidente, assim virá o Filho do Homem. Então ninguém sabe o dia e nem a hora, mas a parábola aqui vai dizer que aquelas mulheres estavam esperando o noivo, e vai dizer que 5 tinham azeite nas vasilhas e as outras também tinham, mas 5 também tinha azeites de reserva, eram as prudentes. Aquela que tinha azeite de reserva estava esperando o noivo, sabendo que ele poderia tardar, glória a Jesus, mas quando alguém grita, eis que o noivo vem aí foi a hora de agonia, a hora de aflição, e aí já era tarde. Aí viram, glória a Deus, aleluia, nesses que ele só tinha azeite apenas nas suas vasilhas, nas suas lâmpadas, mas não tinha azeite de reserva. E disse, me dá das tuas. Ela disse, não, nós não podemos dar porque pode faltar a nós. Então nós temos que andar com azeite de reserva, porque o mestre, ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, pode vir daqui a um mês ou daqui a um ano, mas ele vai vir porque foi uma promessa que ele fez para cada um de nós. E para finalizar, glória a Deus, quando elas vão comprar, as nesses vão comprar o azeite que volta, as prudentes já têm entrado nas bodas com o noivo, e aí elas chegam e batem na porta ali, Senhor, abre-nos a porta. Ele olha e diz, eu não vos te conheço. Glória a Jesus. Será, meus irmãos, é um momento muito triste nós chegarmos até a porta do Senhor e dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, fiz maravilhas em teu nome, glória a Deus, aleluia. Jesus, naquele momento, o mestre dizer, eu não vos te conheço, então apartai-vos de mim, vós malditos que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite é essa: continue com esse azeite nas lamparinas e ande com azeites também de reserva. Desde já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando pelo Deus dos pastores, que vem dar continuidade em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós já te agradecemos, Senhor, pelos hinos louvados aqui nesta noite. Te agradecer pela tua palavra que já foi lida, por cada oportunidade aqui nesta noite. Pai, aleluia, continua falando no meio de nós. Abençoa o teu filho, Senhor, que vem deixar a tua palavra aos corações dos teus filhos. Pai, aleluia. Abençoa a sua casa, a sua família, fortalece ele cada dia mais na tua presença, que o amor, Senhor, pela tua obra cresça cada dia mais. O Senhor, meu Deus, venha fazer coisas grandes, porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes na vida dele, na vida de cada um de nós, Senhor. Abençoa a sua vida, aleluia. Glória a Deus. Usa o teu filho conforme a tua vontade e o teu querer. É o que já te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O cristianismo. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Já está tomando café. Deus é fiel. Aí eu, vem cá, pra cá. Deus tem nos ajudado. Estamos aqui, vamos estar ali. E deu testemunho, sabe disso aí? Deu testemunho. Vai dar certo. Glória a Deus. Graças a Deus mesmo. Só Deus sabe que às vezes as pessoas não pensam que não. Da nossa aflição em ver a serva de Deus na situação que se encontrou e nós pouco podemos fazer. Muitos podem pensar que não, mas os céus sabem. E eu digo sempre, se os céus sabem, o que importa é isso, os céus sabem de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns fazem e ficam calados, outros não fazem e dizem que fez. Acredite nisso. É sempre assim. Glória a Deus. Então nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para glorificar o nome de Jesus. Todos nós corremos bastante. Eu não sei, quem sabe, uma hora Deus vai preparar meios para nós ter pessoas disponíveis aqui 24 horas de joelho, intercedendo pela obra e por esse lugar, que era muito importante se tivesse. Por enquanto nós não temos, então vamos agradecer a Deus pelo que nós já temos, né? Então agradecemos a Deus pelo dia, pela vida, pelos livramentos, pelos escapes, pelos amigos e até por aqueles que se opõem a nós, mesmo sem nós saber. Mas temos sempre alguém que está um pouco irritado, estranho, né? Aqui e ali. Glória a Deus. Isso eu digo em geral, não é só eu, nem você. Sempre o ser humano que vive na terra tem alguém que está sempre, às vezes, em conflito com você, comigo, mesmo se você sabe. Deus é bom, diga, Deus é bom. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver uma palavra, nós vamos falar sobre algo muito importante. Qualquer coisa vem aqui, sonoplastia. Eu acho que é o fundo musical, baixa só um pouquinho o fundo musical para dar certo aqui. Vamos falar sobre anjo. Quem crê em anjo? Levanta a mão. Não deu tempo de eu montar um esforço, mas tem alguma coisa. Deixa. Glória a Deus. É aqui o microfone que eu quero. Aí você aumenta o fundo musical. Mas, glória a Deus. Bom, glória a Deus. Beleza. Quem crê em anjo da glória? Glória a Deus. Tem gente que não crê não, né? Tem gente que tem um psicológico de todo jeito. E já também com a pessoa que tem que dizer: rapaz, o inferno está terrível, o diabo está terrível. E no dia mesmo a pessoa dizer: e tem inferno? E tem diabo? Acho que não tem não. Então, tem pessoas com a mente de todas as formas e de todos os jeitos. Podemos dentro do Evangelho criar um modo de viver fora da palavra? Não podemos, né? Mas muitos querem criar uma maneira de viver, dando um alerta na própria palavra. Porque cada um quer viver do seu jeito, mas quer viver diante de Deus. E não pode. E não tem esse jeito. A Bíblia e Deus diz: com Ele é tudo ou nada. Ou tu és dele, ou tu não é. Só Deus sei que nos aceita de
duas maneiras, ou em contramão, servindo a ele, servindo ali, servindo ali, servindo lá. Só um ser. Maligno não importa se você está aqui dentro da igreja e lá fora você está servindo a ele. Para ele está bom demais. O importante é que você não deixe firmado a aliança com Deus. Esse é o que ele quer. Hebreus capítulo 1. Não podemos, dentro da palavra também, criar coisas. Nós temos que ver e entender a palavra. Porque muitos querem criar coisas dentro da palavra. Você não pode criar coisas. Você tem que seguir a palavra. Hebreus capítulo 1. Cadê a água, Daniel? Ela chega. Ah, obrigado. Livro de Hebreus, capítulo 1. Não vai ser fácil, porque a gente passa o dia dividindo o tempo entre a oração, entre a palavra e os fazeres. Já acharam? Hebreus perto de Tito, Timóteo e Lavário. Nós vamos ler alguns versículos, vamos ver o que Deus faz. Não vou demorar. Está ali o nosso irmão Léo, estive aqui no outro culto e ele disse que ele ia vir aqui hoje novamente. Agora que o irmão Léo, não esqueça dele não, está prestando na oração de vocês, amém? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras ao Pai pelos profetas, aos pais e os profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão imagem da sua pessoa, e o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, a qual herdou, onde é que eu estou mesmo? Quando herdou o mais excelente nome do que Deus. Porque a qual dos anjos diz: seja jamais tu este o meu filho, hoje te gerei, outra vez eu lhes gerei por pai, e ele me será, outra vez ele sereis por pai, e ele me serás por filho. Outras vezes introduziu-nos no mundo o primogênito diz: eis, todos os anjos de Deus o adoram. Amém. Você está dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tive ali a Roberta, disse que a
lá na casa do filho, que amanhã vai fazer uns exames, olha pelo Emaús. Eu lembro de uma vez, na caminhada a gente passa por tantas coisas, que Satanás quis trazer incredulidade ao meu coração. Mesmo depois de os meus olhos não contemplar claramente o anjo, mas quantas vezes aqui no culto o pai me fez perceber que tinha anjos ao lado de irmãos e irmãs aqui, ou que anjo estava dentro do banco. Mas Satanás é Satanás, ele não para de agir para matar a fé de um homem e de uma mulher. Satanás não respeita nome ou posição. Satanás, ele busca alma e não importa quem seja. Aleluia. Só o que incomoda Satanás, só o que atrapalha uma pessoa chamada Satanás ou o diabo, é uma mulher e um homem de joelho dobrado. Uma mulher e um homem que bebe em verdade. Ah, mas o que quer dizer isso? Aleluia. Aleluia. O que é em verdade? Não podemos cometer erros ou falha, todos cometemos erros e falhas. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando o homem nasce, já vem de um ser pecador, e com o passar do tempo, tu se torna um pecador. E só uma coisa te redime, só uma coisa te redime de todo o pecado e de toda a falha: o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único que pode nos purificar de todo o pecado. Nessa noite eu posso declarar algo aqui, através da vida desse jovem ali, irmão Leandro, Léo. Porque o que o irmão Léo está fazendo nesses 2 dias, poucos de nós vamos conseguir. E aguenta aí até amanhã ainda, porque estou acompanhando eles, estamos conversando, conhecemos de pouco, mas graças a Deus o Pai tem conservado a nossa amizade. Sabe o que o irmão Léo está fazendo? Posso dizer, irmão Léo? O irmão Léo está jejuando de 6 às 6. Hoje é o 2º dia que ele fez esse sacrifício. E pode crer, quando não está vendo nada agora, mas está sendo depositado diante de Deus, quando a resposta for liberada, ai, ai. Glória a Deus. E o Manuel ainda não exerce a fé que eu exerço, que você exerce. Está no caminho, vai chegar, está abatido, mas vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. A palavra hoje é anjo, o tema é anjo. Quem crê em anjos? Glória a Deus. Glória a Deus. Os Salmos 91. Sem a ajuda dos anjos nós estaremos perdidos, porque é uma ordenança, é um trabalhar de Deus, é a maneira que Deus trabalha com os homens. E a Bíblia diz que Jesus, sendo filho de Deus, esvaziou-se da sua glória e habitou com os homens. Todo mundo sabe a história, 2000 anos atrás Jesus veio ao mundo e coabitou com os homens. Mas nesse texto nós vamos ver, ele era desde o princípio, ele era desde a criação, antes que o mundo existisse, ele já estava junto da majestade, da glória de Deus, mas fez menor do que os homens, menor do que os anjos, e habitou entre os homens para que alcançasse alguns. Ele alcançou alguns, está alcançando alguns. Nós estamos aqui. Aleluia. E a lei de Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, ele
Porém, só age na sua vida e na minha vida se houver liberdade. Glória a Deus. Aleluia. A lei, a ordem na sua palavra. Agora eu digo nesta noite: quem tu queres que trabalhe dentro do teu lar? Quem tu quer que habite dentro da tua casa? Quem tu queres que esteja noite e dia trabalhando dentro e fora com você na sua vida? Isso é escolha minha, isso é escolha sua. Se chamar por Deus, ele vem. Se não chamar, ele não vem. O diabo, se chamar, ele vem. Se não chamar, ele vem do mesmo jeito. Se ele achar espaço e caminho, ele entra e arrepeia. Ele não pede licença. Mas Deus não faz nada além do que tu quer. O que tu queres nessa noite? O que tu queres nessa noite? Glória a Deus. A Bíblia em si relata em todo o... Aleluia! Em toda a Bíblia a ação de anjo. Aqui nós vamos ver do começo ao fim a palavra falando sobre anjos. Aleluia! Glória a Deus. 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Aleluia! Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Glória a Deus. Para um pouco para falar sobre algumas igrejas que, para milhares e outras igrejas que creem na palavra de forma diferente, que eles dizem que Jesus é um anjo, foi um anjo enviado. E a Bíblia aqui no livro de Hebreus deixa bem claro: Jesus não foi um anjo, nem é um anjo. Jesus, ele é o Filho de Deus governando sobre os anjos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem todo o poder e a autoridade sobre os anjos, Glória a Deus. sobre os arcanjos, quem está no culto, Glória a Deus. sobre os serafins e os serafins, querubins e serafins, anjos, serafins e querubins. Ele está acima de tudo e de todos, porque desde o princípio ele está com o Pai. Livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre os pavimentos do abismo, sobre as águas. Não existia terra, não existia nada. Ele já estava lá. Jesus, o Filho de Deus. Como as horas correm, nós não temos muito tempo. Nós vamos ver uma história falando sobre a anarquia e ordenança de Deus sobre os anjos. Deus ainda é Deus, Glória a Deus. mas o governo desta geração está sobre o domínio de Jesus. E o governo sobre os anjos está sobre o domínio de Jesus. O governo sobre os homens está sobre o domínio de Jesus. Porque assim o Pai o deu com a sua morte e a sua ressurreição, quando venceu o inferno e quando venceu a morte. E Jesus o entregará ao Pai no arrebatamento da igreja. Quando todo o mal for eliminado, quando a história do mal acabar, aleluia, Jesus mesmo darás ao Pai, aleluia, tudo e todos. Mas nesse momento, sem Jesus, o Pai não age. Aleluia, porque tudo é sobre o domínio e sobre o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos
mais um pouco. Primeiro livro de João, onde diz que João é levado em espírito e o mensageiro que ele traz a palavra é um anjo. Vamos ver? Para não ficar só com a minha palavra. João, Apocalipse capítulo 1, o livro da revelação, onde muitos não gostam de ler. Vamos lá? É, mãe? Tira uma para mim, irmã. Irmã. Vou lá, vou colocar aqui com vocês. A revelação de Jesus Cristo. 1 João, é o livro de Apocalipse, o último livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer pelos seus anjos. Enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Primeiro livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer pelos seus anjos. E a enviou e a notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Cristo e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que é visto e bem tudo o que tem visto, Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A visão veio através de quem? Através de quem? O anjo. O anjo trouxe a revelação por ordem de Jesus Cristo, para notificar, primeiramente, as 7 igrejas da Ásia, o estado espiritual que a igreja estava vivendo. Algumas achavam que estava bem. Quem está entendendo? Não é o que está acontecendo hoje? Multidão de igreja abriu porta para o mundo, mas acha que estão bem. Então veio a visão, aleluia, ao profeta, aleluia, glória a Deus, ao apóstolo João, aleluia, para alertar as igrejas o estado que estava. E pelo pouco que eu lembro, 7 igrejas da Ásia, nenhuma estava bem. Teve uma que diz: estou rico e não preciso mais de nada. E a visão que veio para João diz: diga a ela que ela é miserável, cego e nu, que volte ao primeiro amor, que retorne, porque está mal. A Bíblia diz que estava mais ou menos, esse não pode se conformar, carinho. Outro disse que estava bem, aleluia, glória, nem era quente, nem era fria. Aí a palavra veio para essa igreja, que está entendendo, né, Carlos? Glória a Deus. Porquanto nem é quente, nem é fria, eu o vomitarei da minha boca. Então, precisamos ter um cuidado do nosso estado físico, claro, aleluia, e do nosso estado espiritual. Porque se, aleluia, nem estou no mundo, nem estou na igreja, nem estou frio, nem estou quente, não estou morto, nem estou vivo. Isso é brincadeira de menino. Quem já brincou disso? Está quente, está perto, eita, está frio. Essa brincadeira, lembra que existia essa brincadeira? Deus não aceita.
Foi o que eu falei aqui no começo. Ou somos de Cristo ou não somos. Isso não é por causa do pastor, é por causa da palavra. Lembra das vestes que o Carlos citou aqui? O exército estava alinhado, estava quente mesmo, mas as outras estavam bambeando. As lanternas nem estavam acesas, nem estavam apagadas. O azeite estava céu. E Jesus veio e elas ficaram. Não dá tempo para corrigir os erros, aleluia, em certas situações. Não dá tempo de mudança. Diante da morte, quem tem tempo de mudar? Tomara que alguns tenham. Diante do arrebatamento, quem tem tempo de mudança? Não tem. Então é importante reconhecer e entender que temos que melhorar a cada dia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Satanás, ele é astuto. E durante a caminhada ele nos esfria, ele bota coisa, ele muda os cultos, ele muda as pessoas. Depois de 20 anos para cá, eu sei o que é isso. Aceitei o evangelho com 20 anos, e de lá para cá, o bom ruim, troquei do evangelho. Vi a igreja no mundo muito mais acesa. Vi as crianças querendo ser usadas por Deus. Aleluia, dom de visão, dom de revelação, dom de cura, falar. Eu vi a igreja na simplicidade querer ser batizado no Espírito Santo. Quem quer ser batizado no Espírito Santo ainda? Glória a Deus. Aleluia. Quem quer falar em língua estranha ainda? Quem tem sede e fome nisso ainda? Glória a Deus. Porque posso afirmar, aleluia, com toda a segurança em nossa volta, os nossos filhos não querem. Os nossos filhos não desejam isso. Satanás jogou a isca e os nossos filhos estão morrendo fora da presença de Deus. Aumentou a facilidade nisso aí, que eu nem sei mexer nesse tempo até hoje, não aprendo de jeito nenhum. Na tecnologia, aonde tem proibido tanto velho como novo, tanto criança como jovem, tanto moço como velho, está todos embebedados nesse negócio aí, e estão vazios da presença de Deus. Estão fracos, abatidos, doentes, espiritualmente estão frios. E como corrigir isso? Só você pode. Hoje essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Só você pode, aleluia, decidir o que quer. Quer viver vendo coisas passageiras, se alimentando de coisas passageiras, de coisas que morrem, de coisas que se acabam, ou quer viver de coisas eternas? Aleluia, Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo, que pode te levar em maior glória, que pode levar diante de Deus, que pode ser usado para orar pela sua família, que pode ser abençoado para orar pelo teu filho, que pode ser abençoado para orar pelo teu vizinho, que pode ter autoridade para expulsar os demônios, ou quer se alimentar de coisas que te matam, que te destrói. Somos nós que escolhem o que queremos. Porém, digo de verdade, a carne só procura coisas novas. Porque a carne, ela sabe que ela vai perecer. Mas o Espírito, ele é vida. E deseja estar diante de Deus. Mas a carne só deseja se alimentar das coisas da terra. E eu digo das coisas pequenas da terra, que sabemos que estamos esvaziando de Deus. Glória a Deus. Sempre digo à minha família, aos meus filhos quando converso: como eu gostaria, aleluia, aleluia, de ter sido mais forte, mais firme diante de Deus, nas minhas orações, nos meus jejuns, na busca do conhecimento da palavra, como eu gostaria. Porque o tempo passa tão rápido e tão pouco nós estamos fazendo para o reino. Mas quem está preocupado com isso? Aleluia, aleluia. Hoje tudo é desculpa. Tudo para Deus é se der. Tudo para Deus é em último lugar, em última instância. E estamos errados, estamos equivocados,
Porque todos sabem que Deus é primícia. Nós estamos sendo primícia para Deus. Estamos dando a primícia para Deus. Em todas as nossas atitudes tem sido primícia. Deus tem sido primícia. Deus tem sido primeiro para ti e para mim. E a carta, se você ver, vai continuar de Apocalipse dizendo: e eu, João, vi, e quando vi, prostei-me diante do anjo, e o anjo disse: está entendendo? Nós cremos em anjo, mas todos aqui já venceram, mas não adoramos ele. Porque anjo não é para ser adorado. João prostrou diante do anjo, porque ele pensou que ele estava diante da própria imagem do Filho de Deus. E o anjo disse: ei, João, não temas, e não se prostre diante de mim, adore apenas a ele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Paro agora um pouco para ir em algo que o Pai me trouxe aqui. A maioria dos homens que já me conhece, todos que me conhecem aqui, eles não querem que o homem veja a glória de Deus, eles querem que os homens vejam eles. Os homens querem ser aplaudidos, os homens querem ser amados, abraçados. Porque pega a palavra de Deus talvez com uma grande sabedoria, ou porque tem algum dom, aleluia, aí adorar a eles. Mas a Bíblia diz: adorar ao único Deus, buscar o único Deus, se prostrar diante dele. Eu não busco glória ao meu, eu busco alma. Glória a Deus, aleluia. Eu busco glória de Deus, se ele quiser liberar sobre mim, porque a glória de Deus vai me libertar e vai te libertar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A glória de Deus muda a vida de um homem. A glória de Deus muda a vida de uma mulher. Quando ela vem, ela faz. É Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A maioria de pastores, pregadores, membros, diáconos, raramente vai andar comigo, não estou dizendo da casa, porque com certeza a maioria dos pensam muito diferente de mim, nesse sentido, porque